Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou o Custódio e a gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com convidada muito especial, como eu vou apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, queria obviamente convidar todo mundo aí para seguir a gente nas redes. Não deixe de assinar o canal aí no YouTube para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E também nas redes sociais, porque a gente, além do conteúdo longo que a gente solta no YouTube e no Spotify, a gente solta muitos cortes também aí no social, tá bom? Não deixa de seguir a gente aí para acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui com muito carinho aí para vocês, tá? Bom, nosso convidado de hoje é psicólogo, palestrante, consultor de saúde mental em empresas, escritor e podcaster também. Também. Adoro. É mestre em psicologia pela PUC do Chile e terapeuta familiar de casais e grupos. É colunista da revista Crescer e do portal Lunetas. Atuou durante 4 anos e meio como psicólogo do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo. Fundou o Grupo Terapêutico de Homens, iniciativa terapêutica gratuita e pioneira que desde 2017 faz encontros online, quinzenais, pela desconstrução do machismo. Escritor de 4 livros best-seller, entre eles Toda Ansiedade Merece um Abraço, que a gente vai falar bastante dele aqui. Seja muito bem-vindo aqui às Histórias Diversas, Alexandre Coimbra Amaral, nosso querido Xande. Obrigado, Custódio. Obrigado, gente. Obrigado pela possibilidade da gente conversar sobre essa paixão que é escrever, ler, inventar palavras, colocar palavras no mundo, receber as palavras dos outros, Sim. Né? E fazer do livro uma conversa. Sim, sem dúvida. Por falar em palavras, como que a palavra entrou na sua vida? A palavra foi meu refúgio. Eu era uma criança muito desencontrada da minha própria existência no mundo. Uhum. Eu sempre tive uma sensação de que eu era uma pessoa que não cabia nas caixas que o mundo dizia que eu deveria caber. Então, essa angústia de não pertencimento, ela sempre foi a fundação da minha identidade. Uhum. Então, muito cedo, eu procurei a palavra como refúgio. Eu sempre fui uma pessoa da conversa. Esse livro começa com uma cena minha com 2 anos, sentado numa mesa, conversando com a família. Uhum. Então, eu sempre fui da conversa, sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito desejante e desejoso de estabelecer pontos com o outro. Mas a palavra escrita, quando eu descobri o poder da palavra escrita, Uhum. eu entendi que ali era uma porta para mundos que não eram aqueles mundos que eu habitava. Uhum. E que ali era um chamamento para a expansão de mundo, para a expansão de visão de ser humano, do que é estar vivo, Uhum. de que história eu faço parte, ou de que histórias eu faço parte. Que legal. A palavra sempre me convocou. A palavra, para mim, é uma convocatória. Né? Eu hoje trabalho com a palavra em todos esses níveis, né? O psicólogo trabalha com a palavra, escuta palavras, escuta histórias, o escritor escuta histórias. Eu tenho um podcast que é de cartas, de escuta de histórias, né? E sou apaixonado por essa capacidade que a palavra escrita tem. Uhum. Primeiro, dela ser pensada, né? É uma palavra que tem uma carpintaria. Na hora que você lê a palavra escrita, você sabe que tem um carpinteiro ali. Sim. Né? Fazendo a artesania dele. Exato. Com o uso da palavra. Exato. Então, tudo isso me fascina, me convida e me provoca a ser eu mesmo. Maravilhoso. Não, e é muito verdade isso que você está falando, né? Às vezes a gente está lendo um livro e tem uma frase tão bem elaborada, tão bem escrita, que diz tanta coisa além do que está escrito ali, né? Que a gente volta, a gente relê e a gente fica meio que ali quase acariciando, né? Tem essa coisa, né? A palavra escrita, ela parece que ela foi feita, foi colocada ali de uma forma artesanal, né? Eu adorei isso que você falou
falou, Custódio, da gente acariciar a palavra, porque me parece um círculo amoroso, né? Primeiro a palavra nos acaricia e depois a gente a acaricia. Exato. Né? Um círculo amoroso que a gente faz com a palavra escrita. Eu estava dizendo isso para Socorro Racioli na semana passada, quando eu estive com ela pessoalmente. Que é uma querida. Beijo, Beijo, Socorro. Socorro Racioli, grande escritora brasileira. Grande. Uma das grandes do nosso tempo. Maravilhosa demais. O Oração para Desaparecer é um livro que eu fui lendo e eu fui me dissociando. Tinha uma parte de mim que queria continuar a leitura por causa da história envolvente, e tinha uma parte de mim que queria ficar acariciando a palavra. Nunca mais vou esquecer disso que você me ensinou hoje. Então, a Socorro, por exemplo, é uma autora que sempre me faz isso. Né? A palavra dela me acaricia e eu preciso ficar ali. Sim. Na textura que a palavra dela me convida a ter. Sim. Não poderia concordar mais. Né? O Oração é um livro que derrete a gente, Nossa, né? completamente. Cabeça de Santo é maravilhoso, mas Oração para Desaparecer. até pela história ali, a coisa do mergulho. Isso. Né? A gente vai junto, né? A gente morre e renasce junto com aquele livro. É verdade, é maravilhoso demais. Beijo, E saindo dessa palavra lida, vamos dizer assim, você partiu para a escrita. Como foi esse caminho e o porquê dessa decisão? Olha, na adolescência eu queria ser dramaturgo, porque o teatro me capturou como forma de arte desde muito pequeno. Vou fazer 50 anos, talvez, quando a gente esteja no ar. Quando a gente estiver no ar, talvez eu já esteja com 50 anos. Mas eu estou prestes a virar essa fronteira aí, redonda. Tamo junto. E eu sou antigo o suficiente, minha gente, para ter assistido a versão original de Saltimbancos, do Chico Buarque, no teatro. E aquela experiência teatral me arrebatou e me levou ali para dentro. Nunca mais eu saí dali. Como as coisas se deram de uma maneira que eu não vinha trabalhar com dramaturgia, as palavras ficaram em mim precisando sair de outra forma. Então, o psicólogo é uma pessoa que evoca palavras também, que pronuncia, que enuncia palavras, além de escutá-las, obviamente. Sim. E eu fui ser professor, que é uma outra atividade da palavra, né, da artesania da palavra, de você pensar como construir conhecimento de forma que o outro te entenda, né, traduzir um conceito complexo e tal. Fui professor universitário mais de 10 anos. Então, a palavra foi ganhando dentro de mim, Custódio, várias formas de expressão. Mas faltava a do escritor. E quando, há uns 20 anos, talvez um pouquinho mais, eu vi psicólogos notáveis escrevendo livros de romance, por exemplo, o Contar do Caligares, Luiz Alfredo Garcia Rosa, né? Eu vi esse pessoal, falei, nossa, que boa maneira de envelhecer. Quando eu tiver lá aos 60 anos, eu acho que eu vou escrever. E aí, a vida tem... Aí a vida vem e fala... Você não entendeu nada, Toninho, querido. E aí vem a vida com as suas artimanhas, né? Bom, aconteceu esse encontro com a Fátima Bernardes, a expansão do meu nome a partir desse programa, do encontro. A gente trabalhou juntos quase 5 anos. E aí, a editora me chamou para escrever um livro, Editora Planeta, onde eu tenho os meus livros publicados. E esse selo onde os livros acontecem é um selo que quer conversar sobre psicologia com o público geral, porque a psicologia é uma ciência que se hermetizou demais e tem uma linguagem que fica difícil para as pessoas entenderem. Concordo. É um elitismo muito, muito chato, e que eu acho que também é branco.
né? Eu entendi com a Cida Bento que isso faz parte do pacto narcísico. Aliás, que livro maravilhoso, da né? branquitude, sabe? Então, esse elitismo é uma forma da gente dividir o mundo entre quem está e quem não está. Exato. Né? Acessível à palavra. E eu sempre lutei contra isso. Então, encontrar um lugar para escrever desse jeito me aninhou demais. A dramaturgia está vindo. Eu já tenho um texto de teatro escrito. E vamos ver a história dele. Cada texto que a gente coloca no mundo tem a sua biografia própria. A gente não sabe exatamente como vão ser os caminhos, né? Mas eu estou com 2 livros infantis para serem publicados esse ano. Que demais! Eu ia te perguntar isso. Se você estava pensando em sair e ir para trafegar em outros lugares, na ficção, no romance, no infantil. Que legal! Eu quero tudo. Eu quero testar tudo. Eu virei uma criança de 50 anos querendo amassar todo tipo de barro. Entendeu? Brincar com todas as massinhas. Brincar com todas as massinhas. Maravilhoso. Então, vou continuar escrevendo esse tipo de livro aí, né? Que é maravilhoso, ajuda muita gente. As pessoas têm curtido muito e tal, mas eu estou indo para a literatura infantil, vou fazer dramaturgia, quero escrever alguns outros livros em parceria, né? Tem um projeto da editora para eu escrever um livro com a Monja Cohen. Que maravilhosa também. Então, eu adoro escrever. Que demais. Eu tenho um livro escrito em dupla com o Cláudio Tebas, um palhaço educador maravilhoso, amigo. Então, os livros são possibilidades infinitas, né? Sim. E eu sou caetânico, são objetos transcendentes e podemos dotá-los de um amor tátil que votamos aos maços de cigarro, entendeu? Que maravilhoso. Então, vamos encher mais de confusões nas prateleiras. Isso, exatamente. É isso. Maravilhoso. Não, e que gostoso, que delícia ouvir você com todos esses sonhos e com tantos projetos, né? Fazendo quase 50 anos aí, que é lindo, né? Acho que é uma forma de dizer que os sonhos nascem todos os dias, né? Nossa, eles que não tem idade, não tem tamanho, não tem peso. Eu vou dizer uma coisa que talvez a audiência mais jovem vá achar uma certa bobagem, mas me perdoem. Eu acho, Custódio, que a nossa geração, estou falando aqui com um par, total. A nossa geração, ela tem uma função nessa cultura, nesse momento, de reafirmar o direito de sonhar. Concordo Porque muito. O sonho, ele foi resignado a uma condição infantil. E eu acho que nós estamos exercendo o direito de colocar novas palavras e novos significados para o direito de sonhar. Então, a nossa geração está dizendo: a gente pode sonhar o que quiser. Exato. Em qualquer momento da vida. Com a consciência de que o sonho não quer dizer que todos e todes temos as mesmas possibilidades, né? É um sonho consciente, é um sonho desperto. Como diz o Siddhartha Ribeiro, a gente tem que sonhar desperto. E eu acho que esse sonho desperto, consciente, do que a gente acordado, né? Do que a gente pode a cada momento, né? Assim, agindo localmente com o sonho, mas sonhando globalmente com a própria vida, né? Com o tempo, sonhando com a existência. Eu acho que a gente está numa geração que está transcendendo esses conceitos sobre o sonho. E isso eu acho divino. Sim, sem dúvida. E até trazendo um pouquinho para a literatura, né? É uma geração aí, né? A gente citou a Socorro e quantas outras autoras maravilhosas têm surgido aí. Esse sonho também ele está acontecendo na literatura. Porque se você pegasse a literatura 20 anos atrás, ela era outra nesse sentido. De ter tantos autores brasileiros escrevendo, ter tantas mulheres escrevendo e produzindo coisas tão maravilhosas. Porque elas estão se dando o direito de sonhar. Sim. E é nesse sonho
E através desses sonhos que elas estão conseguindo fazer e executar tudo que elas estão pretendendo, né? Acho que esse momento da literatura e para essa geração também entrega muito disso que você está falando, entrega, né? demais. Assim, Sim. a literatura ela tá reivindicando, né? Ou melhor, as pessoas estão reivindicando ao mundo da literatura que ela também acompanhe as revoluções do nosso tempo, né? Então que ela deixe de ser um campo, deixe de ser o campo do passado, né? Do passado, do masculino branco. Exato. Né? Do masculino branco hétero cis, né? Tem aí Camila Sosa fazendo maravilhas no mundo, né? Sim. Então a gente está caminhando. Eu tenho muita esperança, que inclusive é o tema do meu próximo livro. Maravilhoso. E aí, falando em escritores especificamente nesse universo, um tema que é muito comum nos novos escritores é a ansiedade. Sim. Né? A ansiedade de publicar, a ansiedade em todos os sentidos, né? De encontrar uma editora, sem dúvida, um editor, etc. Nesse aspecto, que dica que você dá para essas pessoas? Você que já publicou 4 livros, está nesse projeto, tem projetos de publicar pelo menos mais 2 ou 3 aí na fila já. Que dica que você dá para essas pessoas, assim, que está nesse momento crucial ali de carreira? Olha, primeiro, eu acho que a gente, como em todos os lugares da cultura e da sociedade, a gente precisa lutar contra o malefício do conceito da meritocracia. Esse conceito é um conceito opressivo que faz com que as pessoas se dividam entre sucesso e fracasso, numa narrativa muito monolítica, assim, um discurso muito pronto, sem frestas, sem janelas abertas. Sim. E eu acho que isso muitas vezes impede a pessoa que tem ali uma obra pronta, ou intencionada, ou em movimento, a palavra já está saindo, né? E ela fica com imagens muito chapadas do que seria publicar um livro, né? Então acho que a gente tem muitos formatos de publicação, né? Tem desde as grandes editoras até pequenas editoras que estão fazendo no Brasil um trabalho belíssimo de curadoria de novos autores. Sem dúvida. E da possibilidade desses novos autores colocarem as palavras paulatinamente deles no mundo, né? Então eu acho que a palavra, ela tem uma tensão com a voracidade do mercado, né? Existe essa tensão, essa ansiedade, eu vejo ela provocada a partir dessa tensão entre o desejo e a necessidade de eu produzir a minha arte e o mercado voraz, que está dizendo que eu vou ser regido por essas regras draconianas, entende? Então, eu acho que uma coisa é a arte, é a minha necessidade de dizer coisas ao mundo, né? E a outra coisa é como o mercado vai olhar para isso. Então, há frestas. Eu vejo muitas autoras e autores sendo felizes, publicando livros de forma independente, fazendo uma divulgação caseira, né? Íntima, intimista da sua literatura, né? Eu vou contar uma história bonita que eu vivi na minha vida. Por favor. Eu morei no Chile na virada. Por isso que a gente tem esse nome aqui. Eu morei no Chile na virada do milênio. Fui fazer um mestrado e foi lá que eu me formei como terapeuta de família, de casal. Trabalhei com saúde pública, fiz muita coisa no Chile, dei aula na Universidade Católica. E eu tinha um vizinho. Eu morava num bairro operário do lado da universidade, ia de bicicleta, era um estudante duro, basicamente. Como grande parte dos estudantes brasileiros. Isso. Voltava do supermercado com a sacolinha no guidão da bicicleta. Era essa a minha vida. E eu tinha um vizinho que publicava livros de forma independente e vendia o livro dele em bares à noite, em Santiago. E, obviamente, eu não estou romantizando essa experiência, porque é uma experiência dura de construção da assunção do desejo de escrever e de ser lido, de ser visto, de ser reconhecido. Mas eu quero dizer que ele se chama Rodrigo Dias Cortez
e que hoje ele mora em Barcelona, é um escritor reconhecido na Europa, já ganhou prêmios. Nesses 20 anos ele foi reconhecido pela literatura dele e começou assim, né? Então eu tenho o prazer de ser amigo dele e da gente poder conversar sobre essas tessituras diferentes de uma carreira. Eu sempre acho que esses desafios de carreira são desafios que a gente precisa estar muito emparelhado com gente que não pensa na caixa. Porque senão a gente vai absorver uma história única, como a Chimamanda nos alerta que é um perigo. A gente vai absorver uma história única de que a gente fracassou. E isso é uma tragédia. Exato. E pensar que vai fracassar, a gente joga muitos sonhos na gaveta no rio, né? Muitos. Então, quantos sonhos são jogados nos rios? Isso. Porque com essa certeza que é criada muitas vezes pelas pessoas de que vai ser um fracasso. Isso. Né? Exatamente. Maravilhoso. Eu acho que o ofício do escritor, ele é um ofício profundamente vulnerabilizante, né? Porque o que a gente tem é a palavra que impera dentro da gente, que assim, ela tem que sair. Você sente, na hora que você está escrevendo, que você está imantado pela palavra. Tem quase um estado alterado de consciência que a própria palavra te coloca. Assim, aquilo tem que sair. Enquanto não está bom, você fica ali e dorme com aquele... Não é essa palavra ainda, não é essa frase ainda, não é esse final, não é esse começo, não é... E você fica ali, né? E você não tem um piloto, como tem na TV, que você testa o formato. O livro é essa palavra que você artesanalmente entrega ela para o mundo, mas pronta. Então é muito angustiante, causa muita ansiedade escrever, né? Portanto, já basta isso de ansiedade que é próprio do ofício. Quando vem essas pressões do mercado, eu acho que essa ansiedade às vezes chega em lugares muito adoecedores. Sem dúvida. Estava ouvindo até a Carla Madeira falar esse final de semana, que ela teve aqui em São Paulo, e ela citou uma frase do João Cabral de Melo Neto, que a palavra existe muitas vezes ela surge como um transbordamento, né? Ela quer sair, você tem que libertar aquilo, né? Então acho que é um pouco isso do que você está trazendo aqui, né? Que é maravilhoso. E o seu livro aqui, o Amarelinho, toda ansiedade merece um abraço, que é maravilhoso, inclusive. Eu achei incrível, porque eu acho que você trata... Eu acho que é um pouco do que você citou aí agora há pouco também, que é como transformar os temas mais complexos, trazer para uma linguagem mais simples e uma linguagem mais acessível, né? Eu acho que você faz isso aí muito bem. É muito fácil ler o livro, é muito fácil entender, é muito fácil seguir a jornada que você está propondo aí dentro dele e tudo. E eu queria te perguntar, o título é Toda Ansiedade Merece um Abraço. Que abraço é esse? O abraço é uma metáfora que pode ser desde o abraço concreto, que eu sou uma pessoa abracenta mesmo, concretamente, assim. eu tenho problemas, às vezes. A gente é brasileiro, né? A gente pega, a gente mas gosta. Às vezes o outro, eu vivo dando uns foras, assim, porque às vezes o outro não é abracento. Nem fala que eu sou o campeão disso. E aí, na hora que eu vejo, já tô lá, assim, empolerado. A gente beija as pessoas, exatamente, especialmente as pessoas que não são brasileiras não entendem muito essa linguagem da coisa do beijo, chegar beijando. Isso. Então, esse abraço, ele tem essa intenção de ser uma metáfora, um desenho do que eu acho que deva ser o tratamento para a ansiedade. Porque quando eu recebi o convite para escrever esse livro, eu fui ler o que estava escrito sobre ansiedade para público comum. E, no geral, eram livros que prescreviam tratamentos individuais para a ansiedade, né?
faça seu mindfulness, faça sua yoga, tome seu remédio, assim, sempre o seu. E eu achei isso um contrassenso cultural, porque nós somos um planeta ansioso, nós somos o país mais ansioso do planeta. Então, como é que a gente dissocia um problema que é cultural, que está provocando isso nas pessoas, e transforma o tratamento desse problema num tratamento privado, privativo, singularizado para cada pessoa. É claro que cada um de nós habita um corpo. Eu quero entender que as pessoas possam compreender o que eu estou dizendo aqui. É claro que cada um de nós tem um corpo, tem um funcionamento, a gente precisa fazer a leitura de si, está tudo certo. Acontece que na nossa cultura a ansiedade ela vem sendo tratada como um desvão, assim, como uma coisa que te envergonha. Exato. Né? E a vergonha, ela é um afeto inibitório. Ela faz a gente se encastelar, ela faz a gente se fechar. Então, esse livro é um convite, eu digo aí, para a gente retirar a ansiedade da caverna da solidão. Sim. Porque esse encastelamento que a gente faz pela vergonha, pela culpa, pelo medo do olhar do outro, o que o outro vai achar, quando ele perceber que eu sou ansioso, quando ele perceber que eu não estou suficientemente equilibrado como eu deveria ser. Estou vulnerável. Como eu estou vulnerável, estou exposto. Eu acho que a gente quebra esse pacto social que só gera adoecimento. A gente quebra esse pacto adoecedor através do abraço. O abraço, então, é essa acolhida para a ansiedade do outro. Né? É um reconhecimento. Olha, tá tudo bem você ser uma pessoa ansiosa. Tá tudo bem. Tem ambiente para isso. Vamos cuidar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E existe uma cultura que está produzindo isso. Esse livro é sobre essa condição. Ele não é um livro sobre ansiedade do ponto de vista psiquiátrico, patológico. Embora eu fale disso também. Mas ele é, sobretudo, de um tempo que produz ansiedade. Exato. De uma cultura que produz ansiedade. Em todos os corpos. Em cada corpo de uma maneira diferente, porque não é a mesma coisa ser um corpo que pode ser alvejado por uma bala no meio de uma favela, ser um corpo que pode ser morto por um feminicídio, ser um corpo que pode ser morto por um crime homofóbico. Então, existem ansiedades culturais diferentes, sociais diferentes, que vão deixando a gente em camadas mais vulneráveis. Então, a ansiedade não é igual para ninguém, mas culturalmente nós temos um funcionamento acelerado, intenso, produtivista, o tempo inteiro cobrando da gente. Isso deixa a gente nesse estado. A gente merece ser abraçado por isso. Totalmente, sabe? Totalmente. E o que você falou, acho que depende muito da pessoa, da qualidade de vida, do momento social dessa pessoa e tudo. E aí ela vai se mostrar, dependendo de onde essa pessoa está, de um jeito. Mas, no geral, existe uma ansiedade generalizada, né? Cada uma desce do seu jeito, vamos dizer assim. Mas ela está aqui em cima para todo mundo, né? É tipo um iCloud da nossa cultura. A ansiedade está no iCloud. A gente faz um download desse funcionamento. Exato, né? Exato. Porque o tempo inteiro o mundo está dizendo para a gente ainda não está suficiente. Você precisa fazer mais. Quero mais. Você precisa produzir mais. Você precisa desempenhar melhor aquilo que você fez bem até ontem. Né? Então, o seu bom até ontem não é suficiente hoje. Né? E quando você diz assim, eu quero ficar nesse patamar. Né? Por exemplo, digamos, uma pessoa... Estamos aí com problemas nas empresas com a geração Z, que a geração Z está olhando para os líderes e está falando assim, eu não quero ficar... Eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser esse cara. Eu não quero ficar nessa loucura. Eu não quero. Então, o discurso meritocrático da nossa cultura, ele diz assim, você tem sempre que ter ambição. Se você decide parar num determinado patamar de desenvolvimento da sua vida, você é uma pessoa sem ambição, você está errada com isso.
Então, essa aceleração que tem que estar sempre em ascendência, ela exaure e ela provoca ansiedade. E quando a gente começa a questionar isso, a gente ganha autoria na vida, né? Que é uma metáfora literária, isso que eu estou dizendo. Assim, com quem está a caneta que escreve o livro da sua vida? Exato. Sabe? Está na mão dessa cultura que está dizendo que você deve ser o tempo inteiro, ou está na sua mão? Então, resgatar essa nossa autoria e o direito da gente dizer, nessa questão, nessa dimensão, eu vou até aqui. Eu não quero. Né? E isso é um preço que a gente paga, né? Sim. Não é simples. E para isso a gente também precisa de abraço. Sim. A gente também precisa de abraço para construir biografias dissidentes. Sim. Né? Sim. Em qualquer tipo de dissidência cultural. Sim. Assim, Sim. que sejam vistas como estranhas, como você não deveria fazer essa escolha. Exato. Né? Então, a gente precisa ter... A gente não faz nada sozinho. Na verdade, eu desacredito de uma vida que não seja coletiva. Essa é a minha grande... esse é o meu grande ativismo na vida como psicólogo. Eu desacredito, Custódio, em uma vida individualista. Eu acho isso uma furada, eu acho isso uma mentira. Nós somos seres sociais, nós somos seres coletivos. A gente vive em rede. Né? Hoje mais ainda. Mas a nossa saúde, ela está na possibilidade da gente amar e ser amado, da gente ser reconhecido, das conexões, do tipo de verdade que existe, porque a gente pode ter um bando de gente à nossa volta e a gente sentir que não tem aquilo não está fazendo apoio, sentido nenhum. Que não tem sentido. Tem vazios aí no meio dessa história. Isso não é uma coisa simples. Sim. Mas eu desacredito nessa vida individualista. Eu acho que o abraço é a metáfora dessa experiência coletiva que a gente precisa resgatar. Maravilhoso. Eu adorei o título e eu me senti muito abraçado. Eu lembro que até depois que eu terminei o livro, eu fiz um post na página do Pod. E não sei se foi exatamente com essas palavras, mas eu falei, eu me senti muito abraçado, né, pelo seu livro, porque acho que você traz muito isso no sentido do abraço, né, real, mas também no sentido figurativo, né? Sim. Do quanto às vezes a gente é abraçado por uma palavra, né? Sim. E não necessariamente só pelo abraço em si. E o que mais causou ansiedade em você para produzir esse livro? Olha, esse livro, rapaz, esse livro demorou, viu? Pra gente falar que a ansiedade está em todo mundo. Esse livro demorou. Assim, por exemplo, você está com o Cartas aí do lado. O Cartas foi um livro que saiu em 30 dias. Mentira. 30 dias ele estava escrito. Uou. Eu acho que eu estava grávido desse livro, sabe, há tanto tempo. Tava, que certeza. Na hora que foi, o trabalho de parto foi fácil. Transbordamento. Foi. Veio o transbordamento. E aí, o que foi difícil do Ansiedade? Porque o escritor e o psicólogo estavam aqui, sabe, tipo o anjinho e o diabinho do Pato Donald, daquele desenho da nossa infância. O psicólogo dizia para o escritor assim: isso está comprido demais esse capítulo, uma pessoa ansiosa vai desistir desse capítulo, né? Aí eu ia te falar sobre isso. Aí o escritor olhava para o psicólogo e falava assim: mas eu quero transbordar, né, as minhas palavras. Não está na hora de parar. Não está na hora de parar ainda. Então eu fiquei nesse dilema, sabe? Fiquei nesse dilema durante algum tempo. Fiz algumas versões dele, se não me engano, a 5ª versão. Aliás, isso dá um belo de um texto, essa conversa entre essas duas pessoas. Eu fiquei num diálogo interno muito intenso e eu resolvi um dia que eu fui ao metrô em São Paulo e vi pessoas lendo dentro do vagão. E eu falei assim: eu quero escrever capítulos que possam ser lidos entre uma estação e outra. E isso me resolveu a vida.
Porque aí eu entendi que eu poderia... O escritor sai um pouquinho da sala. Isso. Aí eu entendi que eu poderia conversar aos poucos com essa pessoa e que ela poderia fazer uma escolha de uma curadoria dos capítulos que ela quisesse ler primeiro, né? Aí o livro foi ganhando o formato que eu queria. Sim. Mas foi muito ansiogênico. Ansiogênico, perfeito. Foi. Super explicado. E aí, pegando esse ponto, Xande, até uma coisa que eu tenho percebido, assim, uma tendência de livros mais curtos, né? Sim. Os livros longos, obviamente que tem um ou outro dos livros contemporâneos, tem livros longos, sim, mas não são muitos. Um defeito de cor tá aí para provar. Um defeito de cor tá aí para provar, que é um certeza. Clássico do nosso tempo. Sim, maravilhoso, inclusive. Mas os livros tendem a ser livros mais curtos, ali entre 200 e 250 páginas em geral. Você acha que isso tem a ver com essa ansiedade também do leitor? Eu acho. De não estar disposto a mais entrar em histórias muito longas. Eu acho. Ou de se perder, ou porque é uma ansiedade de consumir outras coisas, que aquilo vai requerer um tempo muito grande e ela vai ficar com essa coisa do FOMO, né? Que está perdendo alguma coisa nesse período. Nossa, não tem como concordar mais com você. Eu acho que esse arquétipo dos 140 caracteres do Twitter, né? Ele lançou na cultura uma noção de que conhecer é saber um miligrama de cada coisa, né? Isso eu acho um tom trágico da nossa época. Sim. Porque, embora ser generalista é uma coisa muito legal, mas não tem profundidade em nada. Mas não ficar na superfície. Ficar na superfície promove um vazio existencial. Né? Então, a literatura ela tem o desejo de dialogar com os vãos da existência. E a gente só dialoga com os vãos da existência descendo no vão. Descendo no escuro, descendo no vazio, descendo na pergunta, né? Dando palavra e silêncio na pergunta. Então, eu acho importante a gente sustentar e exercitar. Eu assisti recentemente uma palestra da Denise Fraga sobre literatura. A Denise A Denise, deixa eu dizer o que eu acho da Denise. A Denise Fraga, ela é um encantamento em forma de gente. Eu tenho o privilégio de conhecê-la pessoalmente. A Denise, ela é a materialização do encantamento pela vida. E tudo que ela faz é um transbordamento desse encantamento. Então, na Bienal do Livro de Guarulhos, no mês retrasado, se não me engano, a Denise estava fazendo uma palestra com a seguinte proposta: troque o TikTok pela poesia. E ela começa essa fala dizendo assim: eu comecei a ficar muito preocupada porque amigos meus que me mandavam poesia começaram a me mandar links de vídeos do TikTok. E que não tem problema nenhum o vídeo em si, eu também rio, também morro de rir com meme, acho tem engraçado. Vídeos que são de poesia, inclusive. Isso, mas não era sobre isso que ela estava falando, né? Então, na palestra dela, ela relembra o que a poesia faz por nós, sabe? O que determinado tipo de experiência que não cabe num tweet, sabe, faz por nós. Exato. Então, essa experiência visceral da palavra, da literatura, da poesia, da prosa, de uma história, até de um livro de não ficção como os meus, essa experiência é uma experiência que ela tensiona com o nosso tempo, porque o nosso tempo, ele não é um tempo que confere pausa para o humano. A gente está preenchendo as pausas com conteúdo. Então, ler é uma atitude que você pausa, você termina o capítulo, coloca o marcador no livro, fecha o livro, vai fazer outra coisa, depois volta. E essa é uma atitude quase contracultural hoje, porque o mote da nossa vida acelerada é assim: me dê uma coisa de rápido consumo e com princípio, meio e fim,
Para terminar e ir para a próxima. E para ir para a próxima. Então, esse tipo de experiência com a literatura, eu acho que é uma experiência de renovação de um certo compromisso com essa descida para a abissalidade da existência. Maravilhoso. Incrível isso que você falou. Incrível. E esse tempo do descanso, esse tempo de saber que volta, de Sim. quando volta, saber que está ali, né? Isso. Tá guardado, que a continuidade tá ali, tipo, você pode fazer o que você quiser, quando você voltar vai estar aqui. Exatamente. Então isso é muito delicioso, né? E do ponto de vista da leitura, assim, você lê de tudo? O que você está lendo? O que você anda lendo? De tudo. Eu sou, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou um leitor compulsivo. Se eu tenho uma compulsão na vida, é leitura. Então, eu me lembro quando criança que eu via assim, gente, tem novela das 6, das 7, das 8. Então eu também vou ter 3 livros. Eu lembro que eu fiz essa analogia. Se a pessoa consegue acompanhar 3 histórias na televisão, deve ser possível ler 3 histórias ao mesmo tempo. Assim, eu comecei a ler 3 livros ao mesmo tempo. E quando entrou a 4ª novela, você falou, vou botar mais um. E olha que eu ainda era noveleiro, entendeu? Então, assim, eu gosto de ler tudo. Leitura, para mim, é a porta para o mundo. Então, eu não fecho essa porta. Eu acho que a pluralidade que ela nos oferta é a grande delícia dessa experiência. Eu vou só contar, assim, brevemente os livros que marcaram a minha vida. Por favor. O primeiro, Menino Maluquinho, do Ziraldo. Que nos deixou um pouco. Quando eu li o Menino Maluquinho, no lançamento desse livro, eu me vi ali, né? Porque eu sou uma pessoa com déficit de atenção, inquieto, múltiplo, pensando 30 mil coisas ao mesmo tempo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você vê a quantidade de profissões que eu inventei para mim. Então, o Menino Maluquinho sou eu. Me reconheci ali, né? Salve. Salve, Ziraldo. Salve, Ziraldo. Você imagine que quando ele fez 90 anos, eu fui convidado para escrever um dos textos do livro. Nossa, que a editora Melhoramentos fez com 90 escritores brasileiros. Nossa. Falando da obra do Ziraldo. E a emoção de escrever esse texto? Chorei demais. Tirei uma foto comigo, fantasiado de Menino Maluquinho. Peguei uma panela na minha casa, coloquei uma camisa amarela e tirei a foto para ilustrar esse texto. Que demais. Então, Ziraldo, depois veio Jorge Amado. Eu li tudo de Jorge Amado. Qual o seu preferido? Tem? Tem Capitães da Areia, Gabriela, Capitães da Areia, Gabriela e Teresa Batista, Cansada de Guerra. São os meus preferidos. Você que morou na Bahia, você viveu, na verdade, Jorge Amado, mas isso foi bem antes. A Jorge Amado foi na minha adolescência. Agora, o livro ficcional mais lindo que eu li até hoje, que é o... Você fala assim, qual o livro... O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Aquela saga familiar ali que se mistura com a formação cultural do sul do Brasil e tal, aquilo ali é de uma beleza. Fala de tantas coisas da identidade nacional, daquele povo ali específico. Eu acho que aquilo, por exemplo, é o prólogo da minha formação como terapeuta de família, de querer escutar histórias de família. E todo o teatro brasileiro, eu sou muito alucinado com teatro, né? E hoje eu tenho lido muitas mulheres, né? Eu tenho entrado nessa reflexão sobre como nós temos lido poucas mulheres e tentando, né, evocar esse tipo de leitura. Como eu tô... O que eu imagino que está sendo muito bom, porque tem coisas muito maravilhosas. Muito maravilhosas, né? Sim. Mas nesse momento eu estou terminando de escrever um livro, né? Então eu estou nas leituras deste livro. E esse livro, que se chama A Esperança a Gente Planta, ele é um livro que nasce de uma conversa que eu criei na minha cabeça entre Paulo Freire, Ailton Krenak e Milton Nascimento. Nossa, eu amo essas coisas. Eu amo isso. Então, eu estou lendo
e escutando esses caras. Sim. Né? Então eu estou muito mergulhado nessa experiência, assim. Antes de eu escrever, eu escuto Milton. Incrível. Eu escuto Krenak, porque ele tem muita transmissão oral do conhecimento dele, né? Então tem muitos vídeos dele, e eu leio Paulo Freire. Então eu estou nesse mergulho nesse momento, né? Maravilhoso. Estava até pesquisando aqui para ver se porque não queria falar o livro, o título, o livro do Sérgio Rodrigues, o último, que chama A Vida Futura. Ah, não li. Eu comprei, mas não li. Sabe a pilha que a gente tem? Porque ele é uma conversa. Agora eu não lembro quem são exatamente. Tem Machado de Assis no meio. É uma conversa entre José de Alencar e Machado de Assis. Ah, que coisa genial. É genial. Então, o que você falou aí, na hora me veio ele aqui. Então fica uma super que dica genial. aí. Foi genial. A Vera Iaconelli que me indicou esse livro, falou: Xande, compre. É genial. Leia. Se você ainda está nessa coisa de elaborar essa história com essas três grandes figuras, esse livro você vai amar, porque realmente é genial. É genial. Imagina, Machado de Assis e José de Alencar resolvem descer. Isso. E eu quero dizer um livro de mulher que eu estou lendo em paralelo com esses que eu estou fazendo, que é o Banzeiro Ocotô, da Eliane Brum, que é uma imensa jornalista brasileira. Ela era jornalista do El País, e ela se mudou para a Amazônia, né? E esse é um livro que conta a história da mudança dela para a Amazônia. O que acontece com uma pessoa paulistana, típica, urbana, jornalista, imersa nessa velocidade, e que faz esse corte, né? Termina o vínculo dela com o El País, ela fala: vou aproveitar isso aqui e vou fazer uma transição para a floresta, né? Então é um livro em que ela conta, não ela entrando na floresta, mas a floresta entrando nela. É deslumbrante. Esse eu vou querer ler com certeza. Deslumbrante. Porque ela conta tudo que a gente precisa entender, assim, visceralmente, para conseguir perceber minimamente o que significa a floresta para o nosso tempo. E como a gente precisa centralizar mais o mundo a partir dela e não a partir das cidades, né? A gente costuma pensar o mundo a partir do eixo Rio-São Paulo. Exato. E o livro dela é assim: gente, precisamos centralizar a nossa vida a partir da floresta também. Recomendo. Talvez é por isso que ela esteja tão no centro e não nas bordas. Isso. Né? Acho que é um bom ponto de partida também para pensar um pouco sobre isso, né? Isso. Você já tem um livro favorito desse ano, que você leu esse ano? Você fala, se eu tivesse que eleger um esse ano... Se eu tivesse que eleger um esse ano, seria Oração para Desaparecer. Perfeito. Eu fiquei muito enamorado desse livro. Esse livro é maravilhoso. E eu tenho pedaços dele que eu já dei aula com ele, né? Porque ela tem algumas citações sobre a palavra que são um acontecimento. Que a gente não sabe onde saiu, né? Eu recomendo como um exercício para o nosso tempo, porque a Socorro Racioli, ela se dá o direito da imaginação de uma maneira que eu acho que liberta quem lê o livro. Sabe? Já que a gente estava falando dessa dificuldade da gente de sonhar em outras épocas que não sejam a infância, a gente precisa de literatura que rasgue esse véu do sonho, que instigue a possibilidade criativa, sabe? E que seduza a nossa presença como leitor ali, a partir desse lugar de uma invenção inesperada, surpreendente, né? Exato. Ela diz assim: gente, na hora que eu terminei esse livro, eu achei ele muito louco. Que bom, né? Então eu recomendo demais esse livro. Sim, perfeito. Xande, a gente tem um quadro aqui no Pod que a gente chama de 3Es. É um livro para enaltecer, a gente já falou de alguns aí,
Se quiser repetir ou quiser trazer um outro, um livro para enaltecer, um livro para emprestar, que é aquele livro que você fala, olha, isso aqui não tem erro, eu empresto, sempre vai muito bem. E um livro para esquecer, um livro que você não se conectou muito com ele. Tá. Um livro para enaltecer. Eu quero enaltecer Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Maravilhoso. Quando a gente achava que Torto Arado pudesse ser uma espécie de estreia com ápice, né? Vem Salvar o Fogo, que na minha concepção é melhor ainda. Na minha também. Que o Torto Arado. Sim. Então, acho que é um desenvolvimento de história, é uma preocupação com a colocação de muitas questões da identidade brasileira numa mesma história. Total. E assim, a gente precisa ter olhos de ver tudo que ele escreve ali. Né? Sim. Porque a gente pode simplesmente consumir uma história e também a gente pode entender os intertextos todos ali de quantas mazelas culturais e sociais do Brasil estão sendo contadas ali naquela história. Exato. Né? Eu acho Itamar um gênio. É gênio. Um gênio na expressão mais absoluta da palavra. Sim. Né? Eu amo Itamar. Beijo, também, Itamar. Beijo. Eu vou também mandar um beijo para muito. você. Amei. E eu concordo com você. Eu gostei mais de Salvar o Fogo. Eu amei Torto Arado, obviamente. É uma obra-prima. Mas eu gostei mais de Salvar o Fogo, assim. Eu achei Salvar o Fogo, assim, uma coisa. Não conseguia largar. Que delícia aquele texto. Parece que o Itamar ficou 20 anos escrevendo aquilo. E remodelando e reescrevendo. Não é possível. O texto é impecável. Assim. É impecável. Maravilhoso. E para emprestar? Olha, para emprestar, eu quero lembrar aqui que os meus livros de psicologia estão muitos deles emprestados com os meus alunos. Quem quiser me devolver, gente, eu estou aceitando. É porque eu trouxe do Chile um monte de livro em espanhol que não estava aqui publicado no Brasil e que eu falava, gente, esse livro é maravilhoso, vocês têm que ler. Os alunos me emprestam, eu tirar xerox. Vamos marcar os alunos aqui, pessoal. Então fica a dica, quem quiser me devolver, eu estou aceitando. Agora, eu empresto com o maior prazer livros infantis. Livros infantis eu acho que tem que ser circulados. Porque tem muita criança que não tem acesso a livro. Eu acho que livro infantil, obviamente, tem aquele livro que a criança quer ler 552 vezes, igual ela assiste o desenho animado, com esse nível de reiteração. Mas tem aquele que a criança escuta uma vez e se satisfaz. Passe esse livro para frente. Tem criança precisando de livro infantil. Total. Tem criança precisando sonhar. Tem pai e mãe, não necessariamente em casamentos heteroafetivos, obviamente, mas precisando de livro para ler. E o livro infantil é um chamamento de conexão ali no horário de dormir. Assim, então, para emprestar, sempre são livros infantis. Perfeito. E livros para esquecer são os livros de autoajuda barata. Eu vou dizer uma treta aqui, posso? Pode. Autoajuda barata não é um texto inócuo. Ele faz mal. É um veneno. É um veneno para a pessoa. Ele gera muita ansiedade, né? Porque gera. Ele vende uma coisa que não vai entregar. Exato. Pronto, toca aqui. É isso. O que acontece? Ele gera culpa. Ele gera uma diminuição da autoimagem. Porque na hora que ele diz assim, se você seguir esse roteiro, 10 formas de ficar rico, ter o corpo perfeito, gozar, né? Tem para tudo aí, né? E você segue e não acontece com você, qual é a sua impressão? Algo tem de errado comigo. Não deve ser com método, porque tem ali mais de 300 mil livros vendidos. Então a pessoa fala, opa. O erro sou eu. Então é nessa hora que eu acho que esse tipo de livro faz mal. É um dano. Então esse eu acho que é livro para esquecer. Perfeito, dado o recado.
falando um pouquinho aí, a gente sabe o quanto esses livros, o quanto esse tema está nas redes sociais, está na internet, tudo, né? Eu queria te perguntar, primeiro, o quanto, na sua opinião, as redes sociais contribuem para acelerar esse processo da ansiedade, Sim. né? E a outra, emendar essa pergunta numa outra, que é a questão da tecnologia, assim, e o quanto a tecnologia está para ajudar ou até mesmo para atrapalhar, porque no caso das redes eu entendo que é uma tecnologia que ela está mais disposta a nos prejudicar, entre aspas, nesse aspecto, né? Olha, primeiro o seguinte, a tecnologia, a internet, por exemplo, né, como um tipo de tecnologia, mas todas as tecnologias que aparecem na humanidade, elas têm uma característica. Elas aparecem como uma promessa. Uhum. Elas são espalhadas na cultura e nas sociedades, e depois que a gente começa a usar a tecnologia é que a gente percebe o potencial de dano dela. Então, isso é o caminho natural da experiência e da experimentação de qualquer tecnologia. Então, todas as tecnologias foram assim. Quando surgiu a televisão, por exemplo, diziam, vai roubar a convivência da família brasileira, porque todo mundo, antes a gente conversava, e agora a gente fica ali em torno da TV assistindo a novela Mal da Janete sabia que ia vir um celular depois. Sim, né? E aí agora e ninguém olhar mais para ninguém, não é conversar, olhar. Isso, olhar mais para ninguém, etc. Então, veja que sempre tem esse discurso de a tecnologia é a vilã da vez. Então, esse discurso, ele é um discurso projetivo, ou seja, eu estou deixando de olhar para mim para colocar na tecnologia o lugar de vilã. Tem coisas minhas. Então, por exemplo, na televisão de outrora, será que as famílias todas conversavam mesmo? Conversavam? Ou tinha um monte de tabus de que não se falava e a televisão veio cobrir também esse espaço do tabu? Então, fica aí uma perguntinha. Então, aqui o enredo com a tecnologia do nosso tempo é ainda a gente se haver com os dilemas do uso dessa tecnologia. Aí a gente passa pelo tema da regulamentação, que para mim é o mais sério. Sem dúvida. Né? O que precisa acontecer, porque as redes viraram um palco para o crime. Né? O crime, o ódio como um crime, né? O crime no sentido mais do que a palavra pode fazer de criminoso. Né? Sim. As palavras de injúria que são crimes. Todo mundo ficou muito corajoso. Exatamente. Porque, né? Porque não tem que se haver com a resposta do outro na hora, né? Exato. Então, isso é um ponto importante para o nosso tempo. Agora, é fato que este tipo de tecnologia tem uma estética que promove compulsão. Né? Tem um funcionamento, tem um jeito de acontecer que promove compulsão. Então, as redes sociais, elas têm um mecanismo de drogadicção. Né? Elas são o cigarro do nosso tempo. Totalmente. Né? Então, todo mundo está fumando aí. Não, a gente treme se o celular não estiver do lado. Exatamente. Então, a gente ainda vai descobrir jeitos de lidar com isso. Pensa que com o cigarro, quando éramos crianças, o cigarro era propagandeado como uma coisa charmosa. Exato. Né? As estrelas de Hollywood, as pessoas que fumavam nos comerciais, hoje está tudo proibido. Isso está tudo proibido. Então, a gente está num processo agora com essa tecnologia de descobrir o que a gente precisa colocar de regulamentação para poder regular melhor esse uso. Até onde vai, né? Até onde vai. E, obviamente, cada uma e um de nós, dentro da nossa cultura familiar, vai descobrir uma maneira, que não é fácil, cansa até cavalo, é uma maneira de fazer essa gestão desse uso quando ele deixa de ser uso e passa a ser abuso ou compulsão. Sim. E acho que é ainda mais evidente nas crianças hoje, né? Mas em todos, viu, Custódio? Em todo mundo, né? Mas acho que assim, a gente nasceu sem o celular. Então ele veio fazer parte da nossa vida depois, né? Então a gente teve um tempo ali sem isso, vamos dizer assim. Sei lá, meu sobrinho de 4 anos
ele não, hoje, sei lá, 8 horas do dia, sei lá, 5 ele deve, fora do tempo de escola, ele deve ficar 5 no celular, sei lá, X. Então, eu acho que e isso, sem controle, sem regulamentação, sem nada, é um perigo, né? É um risco. É uma bomba. É uma bomba. É uma bomba. É. E o tempo está mais curto, até por tudo isso que a gente está conversando, essa sensação que a gente não vai dar conta das coisas. O tempo é a grande commodity do nosso tempo, né? O tempo é a riqueza do nosso tempo. Quem tem tempo está milionário. Está milionário. É né? verdade. Porque a gente precisa ter coragem para ter tempo hoje. Né? Porque ter tempo significa dizer não para uma infinidade de possibilidades. Né? Então, por exemplo, ter tempo para uma conversa é dizer não para 300 mensagens que aparecem no seu celular. Sim. Né? Ter tempo para uma leitura é dizer não para a tela. Então, o tempo ele é hoje uma decisão que precisa ser sustentada com uma atitude muito mais consciente do que era há muito pouco tempo atrás. E isso, o marco definidor dessa mudança de cultura na relação com o tempo é a chegada do smartphone. Né? Há menos de 2 décadas. Sim. Né? Então, a chegada do smartphone, ela transformou a nossa relação com o tempo. E o chamamento do nosso tempo é você não acreditar nessa criminalização da pausa, você voltar para os seus silêncios, para os seus vazios, que isso é importantíssimo para a gente construir sentido na vida. O sentido da vida não está dado. A gente vai vivendo a vida e a gente precisa de tempo para decantar o que a gente vive, para refletir sobre cada cena importante, boa, ruim, amarga, doce, né? Surpreendente, esperada, mas a gente precisa de tempo para decantar essas experiências. Exato. E esse tempo não é o tempo vertiginoso. Fora que existem belezas da vida que só estão acessíveis no tempo da delicadeza, como diria o Chico Buarque. Tem belezas da vida que a gente acessa no movimento, né? Por exemplo, tem muita gente que adora a beleza da adrenalina, né? Da corrida e tal. Isso é uma das belezas da vida que você acessa numa velocidade que não é essa velocidade do tempo da delicadeza. Agora, você contemplar um beija-flor, o céu, a lua. O céu, a lua que anteontem estava um escândalo. Absurdo. Um absurdo. Ela não, a gente não só dormiu com ela, como a gente acordou com ela, né? Com a gente que acorda cedo. Isso. Então, para você a gente acordou e tinha lua ainda, não tinha sol. Isso. Então, esse tempo, ele é um tempo construído por nós. Então, a gente tem que falar assim, não. Olha que palavra difícil de dizer. Difícil. Não posso. Estou brincando com meu filho agora. Não posso. Estou conversando. Sabe? Estou aqui olhando para você. Não posso. Não posso. Estou comigo mesmo. Estou comigo mesmo. Escolhi ficar comigo mesmo um pouquinho. Ficar comigo. Não posso. Eu quero só dormir. Exato. Não posso. Eu quero só ficar na rede. O Krenak, ele tem um programa na internet que chama Conversas na Rede, em que ele chama pessoas para deitar, tem uma rede para ele e uma rede para o convidado. É maravilhoso. E de vez em quando ele dorme no meio da conversa, entendeu? E é uma coisa sensacional isso. Quer dizer, me deu uma vontade de tirar um cochilo, você aguarde aí, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Entendeu? Que maravilhoso. Eu acho isso icônico para o nosso tempo. Não, é icônico demais. E as pessoas ficam ali, talvez, esperando. Os convidados ficam assim, qual é o dress code agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Né? Onde eu paro, onde eu volto. Maravilhoso, obrigado aí pelas palavras. Quanto aprendizado nessa conversa aqui com você. A gente tá e quanta delicadeza com as palavras, com tudo, com os gestos, com tudo que você trouxe aqui. A gente tá fechando aqui o nosso quadro, infelizmente, conversa deliciosa, queria ficar muito mais tempo aqui. Muito obrigado.
Então já fica o convite quando vier os livros infantis, quando vierem os outros, para você voltar aqui para conversar com a gente, porque certamente Posso a te gente... contar qual é o nome do livro? Por favor. De onde nascem as perguntas. É um garoto que se faz essa pergunta primordial. Né? Qual é o esconderijo de onde nasce uma pergunta? Né? E aí ele parte numa busca para entender como é que surgem as perguntas dentro de uma pessoa. Maravilhoso. E eu acho que Porque é muito interessante, porque a gente não sabe, né? Quando você vê uma criança fazendo uma pergunta, em geral a gente faz aquela cara, de onde surgiu isso? De onde você tirou isso? Isso, exatamente. Né? É da exploração com o mundo, exato. Né? Então é sobre isso que trata. Maravilhoso. Então já tá feito aqui o convite. Pra gente fechar aqui, eu vou fazer um ping-pong com você. Passa. A gente chama ping-pong pages. Responde com uma palavra, uma frase, o que você achar que tem que ser respondido. Escrever é... habitar-se. Editar é... um sofrimento ansiogênico. Ler é... um passaporte. Reescrever é... um imperativo. Publicar é... um tesão. Receber críticas é... um amargor necessário. Boa. Ser premiado é... embora ainda não tenha sido... então vou colocar um desejo. Maravilhoso. Certamente vai ser propagado. Publicar o primeiro livro é... melhor que o segundo. Publicar o primeiro livro é renarrar o merecimento da própria vida. Maravilhoso. A opinião do leitor é... no meu caso, nos meus livros, a opinião do leitor é a razão do livro existir. Eu escrevo livros para conversar. Maravilhoso. E a opinião não significa concordância. Tá? Uma conversa é um atrito entre pessoas diferentes. Né? Então, opinião significa o direito de dizer. Perfeito. Mesmo que não tenha necessariamente que concordar Isso. com o que você está trazendo. E a ansiedade do leitor é? A ansiedade do leitor é descobrir-se em cada página. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma alegria, viu? Obrigado por estar aqui. Obrigado por tudo mesmo. Foi maravilhosa essa conversa, maravilhosa. Espero que a gente tenha mais, que a gente se encontre mais. Certamente a gente vai com tanta coisa em comum, amigos em comum e tudo. Certamente a gente vai. Então eu queria te agradecer demais. Que papo gostoso, papo delicioso. Obrigado pelo seu tempo aí. Eu sei que seu tempo é muito corrido, né? Você quer construir um planeta em 3 dias. Então é natural que o tempo, né? Que a agenda fica um pouco mais corrida. Brincadeiras à parte, tudo que você está fazendo é maravilhoso, Xande. Mas eu queria te agradecer demais aqui pela conversa, pela disponibilidade, pela generosidade, pelo sorriso e por todos os abraços. Muito obrigado. Tamo junto. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência, obrigado por estar aqui conosco. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam de trazer numa próxima edição aí, que obviamente a gente vai atrás aí dessas pessoas para tentar trazer aqui para vocês, tá bom? Não deixe de assinar o canal aí para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E a gente se vê logo num próximo episódio. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê. Beijo!